máscara. Muito bem, estamos de volta. E o Cruzeiro, vamos direto já emendar para falar do Cruzeiro, que ganhou do Vitória no Mineirão ontem, 3-0, abriu 3 pontos de vantagem para o Corinthians, 3-1, desculpa, é o gol do Ayrton que eu esqueci. No finalzinho eu saí antes, exatamente, bem, boa, Felipe, boa. Então é o seguinte, 3 pontos de vantagem para Corinthians e São Paulo, mas não foi fácil não, e não foi mesmo, porque estava muito claro, né, a proposta do Vitória, mas veio fechado que nem boca de bode, armou uma retranca até levar o primeiro gol, mas depois a casa caiu. Acompanhe na reportagem da mãe do Dieguito, Gisele Ramos, na tela. O Brasileirão de volta ao Mineirão. Tá certo que o palco não traz boas lembranças, mas para quem tava com saudade de ver o time do coração, o momento era de alegria. Esperando isso aí, ó, muito tempo, viu? Ver o Cruzeirão ganhar de 4-0 hoje. E hoje nós vamos mostrar quem manda aqui no Mineirão é o Cruzeiro. De um lado, o líder do campeonato. Do outro, o desesperado Vitória, louco para se ver livre da zona de rebaixamento. Gritos de gol só no segundo tempo, quando ninguém mais lembrava da goleada da Alemanha para cima do Brasil. O placar foi aberto, olha só que ironia. Gol contra do zagueiro alemão. Mas nada de fantasma por aqui. Os donos da casa fizeram a alegria da torcida. O artilheiro do campeonato, Ricardo Goulart, marcou de cabeça o segundo. Treinei essa jogada aí, então quando a bola veio, falei, nessa que eu vou, e graças a Deus eu pude fazer o gol. O terceiro foi de Everton Ribeiro, do jeito que ele gosta, mais um golaço para a coleção. Fico feliz de estar podendo ajudar mais uma vez com gol. E teve mais gol bonito. De falta, Ayrton diminuiu no finalzinho. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro se apossou da liderança. E no embalo de time campeão, mostrou que não está disposto a abrir mão do topo da tabela. Eu sabia da importância do resultado, eu sabia da dificuldade que ia ser a partida. Sabia que ia ser difícil, a Vitória é uma equipe qualificada, mas a gente pôde sair muito feliz nessa noite. Olha a alegria da Gisele, né? Que vai ser mamãe em breve, né? A alegria estampada no rosto da Gisele. Um beijo pra você, Gisele. Agora é o seguinte, eu tô vendo aqui, o Sheik tá falando aqui que o Fábio falhou, Sheik. Me ajuda aí. Falando que o Fábio falhou. Quer dizer que mérito zero pro Ayrton, que bateu a falta, então? Se o Sheik falhou, não teve mérito, Sheik. Você tá de brincadeira. Se o Fábio falhou, não teve mérito pro batedor. Fala aí, Ramalho. Boa tarde. Boa tarde. Barbinha feita, beleza, hein? Obrigado. Tem que fazer a sobrancelha também, tem que tirar essa taturana aí da testa. Pega no pé do cara. Hoje a gente faz. Um abraço pro pessoal de casa. Não, o Fábio, na minha opinião, não falhou, não. Araçuaí pega a Band de Minas lá? Rapaz, tá pegando em todas as cidades vizinhas, mas lá eu não sei o que tá acontecendo, peraí, não. Araçuaí não tem Band de Minas. E a capital do Vale de Jequitinhonha não tá chegando. Aí, Cláudio Lopes, ajuda aí. Não é possível. Não é? Vai, Ramalho, fala. Mas enfim, o Fábio não falhou. Acho que o Ayrton bateu muito bem. Essa bola, ela descai muito rápido, né? E foi bem no canto. Então, méritos totais pro atacante, pro batedor de falta aí. Fábio tentou, mas é uma bola muito difícil. Agora, falando do jogo, o Cruzeiro imprimiu um ritmo maior no segundo tempo, uma velocidade maior, que foi o que o Marcelo Oliveira pediu no intervalo, e aí chegou ao gol. A defesa do Vitória é muito ruim, também bateu cabeça em todos os gols que o Cruzeiro marcou. E eu vou destacar aqui a partida do Lucas Silva, para mim, o melhor em campo. Joga bem com a bola nos pés e sem ela também no posicionamento. Muito bem. Agora é o seguinte, eu gosto, Cadu, quando você diz que o Fábio é o Neuer do futebol brasileiro. Né? Aí quando o cara sofre um gol de falta, aí vem os maldosos, né? As aves de mau agouro, né? da imprensa, da torcida, falar que o cara chama gol na falta. Que absurdo isso, né, Hidro? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Ele não falhou nesse lance. Agora, sinceramente, se o Fábio tem alguma deficiência, são poucas, porque ele está entre os melhores goleiros do Brasil, talvez seja em alguns lances de falta. Não nesse especificamente, mas em outros ele toma alguns gols estranhos. Eu queria falar um pouquinho do Vitória, cara. Mudar o esquema, porque, olha, que retranca que esse time veio. Eles vieram apavorados para jogar contra o Cruzeiro. Para perder de pouco, o futebol sempre tem um tema, assim, que é o tema da moda. Agora é tudo Copa do Mundo, mas antes da Copa, todo mundo falava das retrancas do José Mourinho, por causa da reta final da Champions League.
Eu até não sou dessas pessoas, dos puristas, dos poetas, que acham que o futebol só pode ser jogado pra frente. Pra mim, o futebol pode ser jogado no tic-tac do Guardiola, no contra-ataque do Real Madrid, ou na retranca do Mourinho. Do Dunga. Na força do Dunga, ou na retranca do Mourinho. Foi pesado. Só que ontem foi exagerado demais. O time não tinha uma válvula de escape, não queria nada com o jogo. Foi uma coisa, assim, chocante mesmo de ver. E quando você faz isso, você pode até ter sucesso durante um tempo. Só que uma hora, meu amigo, nem que seja no bumba meu boi, bate-rebate dentro da área, aqueles chutes que você tenta de qualquer maneira, você passa um perigo, porque você não tem nenhuma alternativa. Você não prende o time no campo de defesa em nenhum momento. Então chamou demais o Cruzeiro, ficou muito na retranca e mereceu perder. O Cruzeiro foi melhor o tempo todo. Felipe. Quer participar aqui, Felipe? Se quiser, desce 5 vezes. Se quiser, desce, porque tá saindo do Sonacal. Então, abra a caixa e fala para todo mundo ouvir. Aliás, eu acho que deveria fazer... Aliás, aquela câmera que o Dr. Stanley usa no programa dele, Dr. Stanley, eu achei que a ideia foi fantástica e eu vou começar a copiar. Tem jeito de ligar ela no Donos da Bola também? Tem, Felipe? Segunda-feira tem. A partir de segunda. Beleza, então. Vamos começar a usar aqui também. Já tá usando. Ô, Júnior Brasil, você que tem um trânsito muito bom... na imprensa, por que você não faz um Twitter pra você, oficial Júnior Brasil? Não, official. Tem que ser, porque ele é internacional. Agora eu senti firme, você abriu o coração e saiu do armário agora, né? Agora você mostrou nobreza em suas palavras, mas eu já tenho o meu, deixa quieto ele lá. Você tem amigos no meio, né? Vocês estão querendo... O cidadão ficou vermelho agora. Sua sorte é que tá passando metendo o jogo. Pô. Você acha... Ô, Júnior, você tem algum amigo jogador? Não, amigo assim de frequentar minha casa não, mas tem bom relacionamento, claro. Tem muita gente boa no meio, né, Brasil? Tem, claro que tem. Na imprensa também tem muita gente boa. Claro. Então vamos falar do Cruzeiro. 3-1 ontem, Júnior Brasil. Boa tarde, Brasil. Ele agora ele não tem condições de falar. E assim, falar. normal, acho que não tem problema nenhum frequenta a minha casa não, mas tem boas relações e entendo que isso não tem problema nenhum, porque tem gente que é muito contra esse trem, né? Mas agora tem relação com outras pessoas, mas tudo bem, cada um se relaciona como quer. Falando aí, espero que você não discorde do que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Mas por quê? Mas porque não vou discordar, não, eu vou te pedir antes. O esquema ontem do Vitória foi o 9-1, tá? Você vai discordar? Não. Porque foram 9 caras atrás e um de Mas aquele dia você não discordou de mim, você discordou do técnico que fez o esquema. Deixa eu te falar, quantos outros técnicos que falam você já discordou e na verdade a gente fez outra coisa. Não é porque o Vangal que ele falou vale não. Tá? Agora, ontem foi o que você disse, uma retranca absurda, o meio de campo povoado, o time muito fechado atrás, o Cruzeiro teve paciência, persistência, quando chegou no segundo tempo, aí valeu a qualidade. E o Cruzeiro ontem, a gente estava falando aqui, dos melhores, o Goulart, pô, impressionante. A capacidade de chegada dele, o Everton Ribeiro, o Lucas, o Manuel muito seguro, o Marquinhos muito tímido. E muita gente até falando, tremeu? Claro que não, pô. O cara tá estreando ali, normal. O Brasil, com toda sinceridade, o Marquinhos não tem bola para ser titular no Cruzeiro. Eu também acho que não. Não tem. Aqui, eu falei ontem. Bom reserva. Era o Marlone o titular. Eu concordo com você. É um cara para compor, mas eu entendo que se ele começou ali, você também não tem que exigir que o cara destrua, faça 3 gols. Mas eu concordo. O Marquinhos, para mim, é um cara pro grupo. Marlone ali, para mim, era o titular. E questionei isso do Marcelo, mas entendendo a decisão dele. Marlone, para mim, é o cara que tá pedindo passagem. Eu concordo, mas o Marquinhos não foi mal, igual tem gente. Não. Foi tímido. Não foi aquele cara. Eu achei o Marquinhos meio perdido dentro de um esquema que já está montado, cada um sabe o que tem que fazer e tal. Demonstrou muita vontade, deu carrinho. Mas como é que você vai cobrar de um cara que ele tem suas limitações? Não, primeiro jogo, mas ele tem suas limitações. Ele não tem bola para ser titular, né? Mas não tem mesmo. E eu digo mais, com esse time atual que o Cruzeiro tem, com tal quarteto, e aí, mesmo que o William não fique, o Marlone é o cara para ser titular. É o cara para ser titular. Você está considerando quando o Dagoberto não... Sim. Claro. Porque o William, para mim, é titular absoluto. Às vezes ele se reveza com o Dagoberto ali, mas para mim é titular absoluto. Você vai deixar de Mara falar? Conversei rapidamente, que está falando do Dagoberto, só pegar o gancho. Conversei com ele na saída de campo, ele falou que fisicamente está 100%. Ele falou que está 100%? Tudo ok, falou que agora só depende do Marcelo Oliveira. Falaram ontem que não estava, não. Ele falou que está 100% fisicamente, que só depende do Marcelo Oliveira escalar o Mas aí eu acho que é ritmo, né, Diogo? Boa tarde, não, aí sim, concordo. Você chegou dando uma voadora, que nem um alemão ontem. Eu?
Eu tô quietinho. O Cadu é um zagueiro mais de classe, você viu, né? Mais de classe. Só pra falar uma coisa, dos estreantes do Cruzeiro, né? Como o Manuel se mostrou um cara realmente personalidade na zaga, né? E levantar também a bola do Léo nesse instante. Todo mundo sabe que eu gosto do Léo como zagueiro, muito, mas né? a valorização, e é o futebol, obviamente, porque as amizades a gente está deixando Elogiou a muito o Manuel também, viu? Agora Elogiou aqui, antes do programa. no caso da dupla formada, eu achei que é uma alternativa para o Cruzeiro muito boa para quem tem uma dupla titular tão forte como o Cruzeiro tem, até com uma terceira posição ali na própria questão do Bruno. Eu acho que o Cruzeiro está muito valorizado nesse sentido. No caso do Marquinhos, eu acho que ele sentiu muito, porque como o Cruzeiro tinha que passar por aquela retranca horrorosa que o Vitória formou, o Cruzeiro rodou a bola demais e encurtou muito espaço. Ele não tem essa habilidade, ele não é esse jogador técnico para passar num curto espaço, como acabou ficando à frente do Cruzeiro. Agora tem que se dizer do Vitória a questão dos laterais. O Marquinhos. É verdade. É jogador para contra-ataque. Exatamente, não tem como. O negócio dele é outro. E como você encurtou espaço, ficou tudo limitado, ficou mais complicado para ele até da gente observar. Diferente do jogador. E valorizar o Marcelo também nas substituições dele. Se a gente falou que o Levir acertou, o Marcelo acertou muito. É um questionamento que a gente faz ao Marcelo em alguns momentos e ele voltou a acertar ontem. Mesmo na hora que ele pensou na possibilidade de entrar até com o Everton e tirar o Lucas Silva, revelado por ele mesmo. Entrar com o Marlone, né? Entrar com o Marlone naquele momento. E a gente no estádio via a questão da posse de bola, né? Aí ele mudou o conceito. Ou seja, é o treinador que está trabalhando aquilo. E elogiar a paciência que o Cruzeiro teve também. Jogo como esse vai ser rotina para o Cruzeiro no Mineirão. Claro. Todo mundo vai vir fechado e ele teve paciência. Eu acho que vir fechado, sim. Eu acho que esse grau de retranca. Eu acho que o time que vier, que vier para o Mineirão jogar solto contra o Cruzeiro vai sair com a sacola cheia. Não, eu também acho. Desde o ano passado a gente falou sobre isso, falava demais nas transmissões. Põe o Twitter aí, Felipe. Põe na tela aí o Twitter, por gentileza, participação do amigo pelo @ os donos da bola MG. O Diego _ Chaves está dizendo: essa mini temporada nos Estados Unidos fez bem ao Cruzeiro, time mais solto e mais veloz em campo. Faltou só o William ontem. Evidentemente que o William faz falta em qualquer circunstância. Claro. Mas eu achei o Cruzeiro jogando da mesma forma. Eu até achei o Cruzeiro um pouco travado no primeiro tempo, mas eu acho que nem tanto pela parada, mais pelo esquema Vitória, né? demonstrado pelo Vitória, que segurou o Cruzeiro, né? E quando o Cruzeiro enfrenta uma retranca tão grande, e aí indo na linha do que o Ramalho falou, a armação depende muito dos volantes. Porque quem bate de frente primeiro com o volante adversário são os seus meias. Então eles estão marcados. Sobra para quem vem de trás, que é o volante. Aí, nesse caso, que é importante ter o Lucas Silva. Esse cara joga demais. Cadu? O Lucas Silva, para mim, essa coisa de eleger o melhor sempre é complicado. Mas, no mínimo, entre os 3 melhores volantes em atividade no futebol brasileiro, ele está. Isso é porque eu estou fazendo a conta rápida. Eu acho até que é o melhor. Eu acho até que é o melhor. Acho mais completo. Porque é impressionante. Marca muito bem, tem um vigor físico absurdo. E tem um detalhe, bate bem na bola, faz umas viradas de jogo que são Tem um detalhe que é impressionante, que às vezes passa despercebido. Ele sabe escolher bem a hora do passe curto e a hora do passe longo. Ele entende o jogo. Porque tem jogador que é bom de lançamento, que também é toda hora lá na frente. E isso não é legal. Às vezes você tem que ir envolvendo o adversário com os passes curtos. E ele sabe escolher bem a hora de cada um. O nível de acerto de passe dele é monstruoso. Do Lucas, que eu achei interessante ontem vendo pela televisão, teve uma hora que teve uma falta. Isso ainda era no início do jogo, cara. Já estava todo mundo suado, o Everton Ribeiro bateu. Aí mostrou no Lucas Silva, cara, não tinha uma gota de suor no cara. Ou seja, mostra a condição física do cara. Você diria que ele é um príncipe? Não diria. Isso eu deixo pra você, Não, mas o que eu tô dizendo é a condição física do cara. Eu posso falar, ele é uma condição legal. Ele é um príncipe. Agora, um detalhe que você falou ontem... na seara metrosexual. Não era isso. Eu queria dizer pela condição física dele. Ele é um príncipe. Não, aí é conselho. Mas qual a vantagem? O Fred não suou na bola. Ah, não vai então. Aqui, você quer fazer um movimento aqui que a câmera não vai pegar, que eu já fiz mais posse de bola que ele. Mas não é isso, não. A questão aqui... Eu já marquei mais posse, mas a questão não é essa, não. Você falou ontem, e o Thiago Reis fez ontem, inclusive, uma entrevista no final do jogo, e uma pessoa me mandou uma informação. Disse que tem bloquete lá na área lá do Mineirão. Você não consegue parar os carros bloquete, agora. Né? BL. Aqueles bloquetes, aquele gelo de baiano. Então você não consegue parar o carro lá fora do Mineirão. Ou bloquetes. Falando nisso aí, é um absurdo. Daqui a pouco tem uma reportagem especial que vai mostrar o que mudou para melhor e para pior no Mineirão, nesse período que o estádio ficou com a FIFA.
É já aqui nos Donos da Bola, muito interessante, dentro do assunto destacado agora aqui pelo Júnior Brasil, o oficial Júnior Brasil. O Atlético desembarcou nessa madrugada na capital, apesar de ter conseguido uma vantagem na decisão da Recopa Sul-Americana. O discurso dos jogadores, e é do jeito que tem que ser, é de que nada está decidido, e tem que ser assim mesmo. A reportagem é de Ricardo Feller, veja aí. Agora, 1h10 da manhã, o Atlético deve chegar por volta de 1h45. Eu encontrei aqui um torcedor que está sempre em todos os embarques e desembarques do Galo, o seu Laerte. Não acreditei não, seu Laerte. O senhor está aqui essa hora, rapaz? Gente, eu deixei minha cama lá quentinha, rapei pra cá, né? Eu vendo o jogador do Galo chegando, eu fico satisfeito. Os jogadores chegaram já era mais de 2 horas da manhã. Apesar da cara de sono, a felicidade pela vitória diante do Lanús na Argentina. O título da Recopa Sul-Americana está mais próximo. A gente poderia ter melhorado o resultado, mas o resultado foi bom. Acho que a gente batalhou, a gente correu. E agora é descansar, né, para poder, na quarta-feira, realmente conquistar o título. Na quarta-feira, esperar casa cheia, torcedor mais uma vez comparecendo, esgotando ingressos. O Atlético venceu o jogo de ida por 1-0, gol de Tardelli. Um empate no próximo jogo dá o título inédito ao Galo. Aqui dentro do Mineirão a gente sabe da nossa força, sabe a força da nossa torcida que vai lotar, então a gente já está na expectativa aí pelo título. No desembarque, Ronaldinho Gaúcho passou direto. Não quis falar com a imprensa. Quem falou foi o técnico Levir Coupe. Ele comentou a chateação de R10 ao ser substituído no intervalo da partida na Argentina. Eu fiz uma pergunta um dia para o grupo todo. Falei, levanta a mão quem gosta de ser substituído. Ninguém levantou a mão, que é um negócio incrível. Então, nada mais natural do que isso, né? O duelo decisivo entre Atlético e Lanús será na próxima quarta-feira no Mineirão. Antes, sábado, o Galo tem brasileiro pela frente, é a reestreia diante do Bahia no Independência. Qual time vai entrar em campo no fim de semana? O técnico Levir Coupe ainda vai decidir. O elenco do Atlético é um elenco muito qualificado. Nós tivemos alguns problemas de contusão também, nós já temos problemas de cartões, né? Uns 2 já não podem jogar por cartão também. Então o time vai ser um pouco modificado. Certo mesmo é que o torcedor só pensa na quarta-feira em mais um título para o Galo. 4-0, 5-0, pra mais, pra cima. Mas você acha que é pau a pau? Não sei, Júnior Brasil. Pode ver, depende. Depende de quem faz o embate. A gente não tá nem podendo falar muito disso, depende de quem faz o embate. A situação tá complicada. Deixa eu mandar um abraço aqui hoje, lá para a cidade de Pará de Minas, onde a audiência também é muito grande. Alô, Pará de Minas. Alô, São Gonçalo do Pará. Alô, Araxá mesmo, bem lembrado. Pessoal da CBMM aí. Pessoal bacana. E não adianta falar que é jabá, porque eu não sei nem o que a CBMM fabrica, mas enfim, não sei que é uma grande empresa. Eu acho que tem uns 2, 3, 4 mil funcionários, não sei. Mas um abraço a todos aí, muito obrigado pelo carinho. No voo do Rio para São Paulo, um carinho muito grande do pessoal, muito obrigado. Alô, a cidade de Jacutinga, o sul de Minas também está ligado. Você falou de Araçuaí, Alô, Minas Novas, Capelinha, Turmalina, Vale de Jequitinhonha todo também. Jaboticatuba. O sul de Minas todo. Põe o Twitter aí, como é que é, Edmar? Desculpa. O sul de Minas todo com transmissores novos, né? Poste de Caldas, Pouso Alegre. O HD, se a gente não passa uma maquiagemzinha, costuma queimar nosso filme. Põe o Twitter aí, Às vezes a maquiagem fica cheia, rapaz, fica muito cheia. Marcos Miguel. Qual é o jogador faz a diferença no meio de campo do Atlético? Ronaldinho ou Guilherme? Começa com você, Edmara. Guilherme. A gente já falou aqui, o Guilherme, nesse momento, tem que ser o titular do Atlético, nessa armação da equipe, na forma. E até nesse contexto que o Atlético vai jogar amanhã, né, chegando de viagem como ele chegou, de madrugada, não entendi nada dessa logística do Atlético, poderia ter passado esse jogo para domingo. Eu não acho que brasileiro dá para você ir passando por cima dos jogos dessa forma. O nível de dificuldade é muito grande e existe essa dúvida se Levi vai com o time principal ou não. Eu acho que tinha que ir com todo mundo. Eu não sou favorável quando você tem um jogo decisivo como esse jogo da quarta-feira. Você tem que acertar esse esquema e parece que o Guilherme tem que estar nesse esquema e é um bom jogo para o Guilherme. Júnior Brasil. Guilherme, não tem a menor dúvida. Inclusive, hoje eu conversei com o Roberto Abra sobre aquele episódio do Ronaldinho, dele não ter ficado no banco. Ele disse que a Sul-Americana não permite quando o cara é substituído. Só que o André ficou. Mas ninguém sabia. O André bancou porque todo mundo isso. ficou
ficou e no final disse que o Atlético foi repreendido. Mas o Atlético mesmo não falou nada sobre isso. Nem então, para mim, o Ronaldinho tinha que ter feito igual o André, ter ficado lá, cumprido. E depois, se chegasse e falar, não pode ficar. Não gostei, Ronaldinho deu um péssimo exemplo. Ele é um cara que é de grupo, é uma liderança. Não podia ter feito isso. E a bola por bola, há muito tempo o Guilherme merece Eu acho que isso só ganhou muita força e uma carga de crítica muito grande, porque é o Ronaldinho. Claro. Que se fosse qualquer outro jogador, ninguém falava nada. Por que especificamente não falei nada disso ontem? Porque nós não ouvimos o Ronaldinho. O cara pode ter tido uma dor de barriga, o cara pode estar sentindo frio, o cara pode estar com febre, o cara pode estar deprimido, não sei, cara. Mas tem que ouvir o cara. E outra coisa, isso não muda absolutamente nada no jogo, no grupo, no futebol do Ronaldo. O Ronaldo tem que entrar em campo e jogar. Se quer voltar, volta. Se não quer, não volta. Agora, eu acho que é legal ouvir o Ronaldo antes da gente tecer qualquer comentário. Até tentaram ontem, né? Mas ele não quis falar. Esse é o problema. Ele acabou colocando só no o que ele é meio direito, viu, gente? 1h pouco da manhã, o cara... Agora é o seguinte, trazendo o negócio para o futebol... O Levi tá certo, cara. Se não tá bem, pode ser o Ronaldo, pode ser qualquer outro jogador. Não tá bem, sai. Sim. O Guilherme tá melhor, entrou melhor, vem mostrando mais ação e tem que ser titular. Quando a gente fala do Ronaldinho, a saída ou a permanência dele no time, sempre, ou quase sempre, as discussões ficam acaloradas, as opiniões são muito incisivas, as pessoas têm o Ronaldinho como um grande ídolo, ele desperta paixões assim, de muita gente e, ao mesmo tempo, do lado oposto, muita gente quer criticar demais o jogador só porque ele chama mais atenção. E, sinceramente, nessa comparação dele com outros atletas agora, eu acho que nem é o momento de ficar criticando demais o Ronaldinho. Não é execrar o jogador, não é isso não. É porque simplesmente o Atlético tem outras opções que estão jogando melhor do que ele nessa posição. É ser mais objetivo, ser mais racional, sabe? Não tem... Mais profissional. Mas isso é profissionalismo. Fulano tá bem? Não. Então, esse clã que tá bem é ele. Isso é profissionalismo, gente. É rendimento. Mas assim, eu acho que nas discussões, é isso mesmo, e nas discussões... A gente não precisa mais ficar querendo diminuir demais o atleta e, às vezes, a torcida do Atlético, numa paixão muito grande que tem pelo jogador, e é compreensível, não entende que, quando a gente diz isso, na verdade, a gente está valorizando o Atlético. Claro. Olha, o Galo tem no elenco jogadores bons, que estão melhores, existem opções. Então, às vezes, o cara fica chateado quando você diz que há jogadores melhores do que o Ronaldinho, mas não é necessariamente demérito dele. Porque em outro clube, mesmo ele não estando na melhor fase, talvez ele tivesse que continuar como titular, se não existisse outra opção. Mas não é o caso. O Guilherme está mandando super bem, sempre entra e corresponde. Merece ser titular. Faz tempo. Eu também acho que por merecimento, se fala-se tanto de um problema crônico, né, de contusão que ele tem, ou de contusões que ele tem. Mas que não está tendo também, não está tendo. Quando ele está bem, ele vem rendendo. Ele está entrando no time, está rendendo. Então tem que manter. Independente de ser o Ronaldinho ou não, gostaria de ouvi-lo, Ramalho. Você não fala só do Cruzeiro, você fala do futebol. Sim, o momento é do Guilherme, já não é de hoje. Há muito tempo já que o momento é do Guilherme. Eu acho que, inclusive, tem que ser o titular do Atlético hoje. Agora, essa situação de saída de campo, o Ronaldinho é um jogador muito experiente. Talvez ele já soubesse que não seria permitido ficar no banco. Pra mim é caçar pelo em ovo. Ninguém ouviu. O cara não fez também, mas o cara não fez, não demonstrou semblante de que ficou chateado, de que ficou... Então, eu acho que se ele já soubesse que a regra não permite que ele fique lá, eu acho mais do que natural ele descer. Sabe o que acontece, cara? Eu acho que é caçar pelo em ovo. Eu não vejo problema nenhum ele não ter ficado no banco e respeitosamente discordo. Também eu respeito. Só que isso também esse negócio também respeitosamente eu discordo. Não, mas é uma discordar. Pô, discorde, cara. Não, mas normal. Qual é o problema de discordar? Eu acho que é caçar pelo em ovo. Você tem que cumprir a hierarquia. Se o outro tá lá fazendo o mesmo, faça. Até respeita os seus companheiros. Vocês são muito educadinhos. Não, eu tô discordando. Eu acho que não tem... Eu falei, é caçar pelo em ovo. Da Dimara, eu tenho Dimara, você desculpa. Desculpa o quê? Fala aí, Dimara. Aliás, vou te fazer uma pergunta. Por favor. O Galo para o jogo de amanhã. Você acha que tem que poupar alguém para quarta-feira? É isso que eu tô dizendo. E não partiu de mim, foi do Felipe. Acho que tem que poupar ninguém para quarta-feira. Agora você também já aproveitou o que ele falou antes. Aí eu olho, cara, nossa, cara, tem umas perguntas boas, mas tem umas que vêm lá de cima. Então, eu não acho que tem que poupar ninguém para quarta-feira. Falaram aí, vão poupar Vitor e Jô. Eu falei, de quê? Ué, porque nas seleções não jogaram. Jogou o jogo da Recopa. E não tem, eu sei, Everton, que às vezes passa, por exemplo, pela cabeça do Levi. Ah, mas se o Guilherme tá tão bem, se é ele que vai jogar de armador, e se acontece alguma coisa com ele no jogo, tem essa história. Gente, não adianta, você tem que dar ritmo, você tem que treinar o time que vai jogar na quarta-feira. Eu sou
completamente contra, nesse momento, poupar jogador. Vem. Aí, tá vendo? Edmar é contra poupar jogador. Eu também sou contra. Vem no Brasil. Quem o Galo está trazendo? Eu não sei não. Você chegou falando que tinha um jogador? Você hoje está... Aliás, tá... Ô, Cadu, você acha que você é a favor de poupar jogadores para o jogo de amanhã? Não, o futebol brasileiro é brincadeira. Você fica parado um mês, as pessoas estão discutindo isso. Ainda mais depois de uma Copa do Mundo. Se tivesse na sequência, se tivesse no final da temporada, era justificável. Só se a fisiologia virar e falar, preserva esse cara, fora disso tem que pôr pra jogar. Mas também o que aconteceu ano passado. Vai ser preservado aqui lá longe, cara. Às vezes tem algum cara que vai falar, olha, por idade, sei lá o quê. A gente tem que pensar o seguinte, o Atlético ano passado ele poderia ter ido muito mais longe no Brasileiro, isso ficou provado, porque tem hora que preservou, eu sou até a favor, mas não nesse caso. Não, dois jogos, tá voltando agora. Agora o Hever volta, né? Não? Vai saber, né? Bom, não sei. Já deve estar bem, eu acho. Você acha que o Hever tá bem? Não, eu tô dizendo Parece assim, que ele tá muito bem, né? Quarta, Parece que ele tá muito bem. É pra quarta. Não tô entendendo o que vocês estão rindo. Eu também não. Gente, mas ele não volta na quarta? Eu tô rindo de Edmar, lembrança, boa lembrança. Ele não volta na quarta? Edmar é a única série, veio com a informação que o cara volta, vocês começam a rir. Eu não tô entendendo você. Não, o Gomes está dizendo aqui no ponto pra mim que sim. O Gomes tá no ponto também? Tá no ponto. Então, volta a quarta, o Hever volta a quarta. Grande Hever. O Hever tá só na tabelinha, só na triangulação. A Gemara falou, vou falar. O Hever só na triangulação. Olha aqui, deixa eu chamar o Twitter. Põe o Twitter aí na tela. Vocês também me arrebentam. Ai, gente. Aqui, quem quer dizer? João Vitor? Essa nova dupla Tardelli e Michael Suel, eu gostei demais. Viu? Que pergunta espetacular, né, telespectador? Gostei demais. Quando o Michael Suel foi contratado, eu elogiei a contratação aqui, eu não lembro, uns dois aí de vocês aí me criticaram. Falaram, tem que esperar, não sei o que e tal. A gente muito bem, muito bem. É muito bom jogador. E sobre a questão que é inevitável dessa comparação com o Fernandinho, acho ele muito mais importante para o time do que o Fernandinho. Gostaria de ouvir o Mas então, antes, só para fazer justiça quem estava no programa e ao Diogo que estava naquele programa... que detonou o Mike Suel? Nem eu estava me lembrando, não. Você lembra que a gente falou até assim, a passagem dele do Cruzeiro não refletiu o jogador que ele era, porque quando ele estava melhorando, Botafogo. Ele acabou indo embora. Não foi? Nós falamos isso, é bom olhar, e o Diogo estava nesse programa e foi ele que lembrou isso. Não, foi ele que lembrou isso. Muito obrigado, Gilmar. Nem eu me lembrava. Muito obrigado. Gostaria de ouvi-lo, Carlos Rubens Don é filho. Não, são dois jogadores que os dois têm que ser titulares. Acho que a dupla pode funcionar muito bem. Os dois com o Guilherme, a linha de três ali. Não, o Michael Suel e o Tardelli. A pergunta era a dupla, o Michael Suel e o Tardelli. E mais o Guilherme ali junto. Só ali na frente, que eu ainda com esse negócio de centroavante, sabe como é que é? Eu gostaria de ouvi-lo, Ramalho, por gentileza. Gosta do futebol do Michael Suel, Ramalho? Bastante, gosto muito, principalmente depois da passagem dele no Botafogo, foi o que eu disse que a Edmara lembrou, e acho que tem espaço como titular no Atlético. Sim, um jogador muito habilidoso, muito rápido, o time ganha em velocidade. Acho que ele não é tão superior assim ao Fernandinho, mas é superior. Mas vocês foram no estádio ontem? Eu fui. Você foi? Me responda uma coisa, tá podendo estacionar próximo ao estádio? Não. Não, esses gelo de baiano lá não deixa nem separar. Deixa, e não tem determinação da BH Trans para isso. Pequenos blocos. Não, isso é absurdo. Isso foi legado da Copa, né? Porque antes da Copa não fica tava. Aquelas coisas lá e você não pode parar. E sabe o que é pior? A odisseia do cara para ir no Mineirão. Ele, às vezes, nós falamos isso aqui, eu tenho que caminhar 2 quilômetros. O governo havia prometido que ia liberar o estacionamento em torno do Mineirão e nada foi feito. Então vamos começar a cobrar. Quem é que fala? Tem jeito de botar gente com alguém que possa falar isso? Porque o problema não é pro Brasil, gente, mas a gente fala que também, que está envolvendo o Mineirão é futebol. Alguém tem que falar. E ninguém sabe. Né? Cara, eu não entendo, não entra na minha cabeça por que proíbem. Proíbem. Sabe? Aliás, ontem tivemos o primeiro jogo lá no Mineirão, depois da Copa do Mundo. Será que o estádio está melhor? Será que os problemas de antes voltaram? A reportagem especial do Mr. Band Luciano Dias, a gente vai mostrar aí, daqui a pouco a gente volta e vai falar mais desse absurdo de não poder estacionar, de não poder tomar uma cerveja, de não poder fazer um churrasco, e no Independência está a mesma coisa, ou seja, está tudo errado. Os caras querem implantar um sistema, sabe? Querem mudar a cultura do torcedor, que tem 1 milhão de anos que está aqui, não dá para entender. Vamos ver aí, Mr. Band.
Primeiro jogo no Mineirão após a Copa do Mundo, Cruzeiro e Vitória, Campeonato Brasileiro. Será que as mudanças impostas pela FIFA continuam? O que mudou no estádio? Como o torcedor fez para chegar aqui no Mineirão? E lá dentro, alterou alguma coisa? Vamos saber agora. Mudanças já nos arredores do Mineirão. Trânsito de veículos que não era permitido durante a Copa voltou. Vendedores ambulantes, dificuldades na chegada ao estádio. Uma das maneiras de chegar ao Mineirão é pelo transporte coletivo MOVE, criado há 4 meses em Belo Horizonte. Só que neste caso, o torcedor anda entre 15 a 20 minutos até chegar ao estádio. Você, chegando de MOVE, é o melhor caminho até chegar ao estádio? Não, é muito longe. Antes a gente tinha ônibus que saíam do centro, paravam na porta do Mineirão. Agora a gente tem que descer aqui para achar um caminho, subir, demorar 20 minutos, meia hora para chegar no Mineirão. Quem escolheu chegar ao Mineirão de carro encontra dificuldades para estacionar o veículo. Fila muito grande aqui na Abroncarã. Vamos saber o torcedor. Tá difícil chegar ao estádio para ver o Cruzeiro? Tá difícil, viu? Tá difícil. Fazer um sacrifício pro Cruzeirão. Quanto tempo da Antônio Carlos até a Abroncarã? Bom, mais ou menos uns 20 minutos para chegar aqui. É hora de entrar no Mineirão. Mais de 25 mil torcedores para assistir o triunfo do Cruzeiro sobre o Vitória. E aqui dentro do estádio, algumas mudanças. Os torcedores sentindo falta, por exemplo, da cerveja. Não tem condição não. No jogo da Copa que eu vim aqui da Bélgica, o cara me levava cerveja no lugar, pô. É sem condição. Tratamento totalmente desigual. De um modo geral, os torcedores elogiaram a parte interna do Mineirão, mas há espaço para algumas observações. Melhorou muito, a infraestrutura, lugar para sentar, tudo muito bacana. Só que você não tem lugar marcado, não existe marcação de lugar, que é uma pena. Aqui dentro tinha algumas estruturas de comidas, algumas coisas de lojas vendendo os produtos da FIFA. E dentro do estádio tinha uma sonorização o tempo inteiro e alguns telões. O resto é tudo no mesmo padrão. Agora vamos para alguns detalhes importantes. Se melhorou ou piorou depois da Copa? A alimentação de um modo geral. Destaque, é claro, para o feijão tropeiro. Tinha tropeiro na Copa, mas estava inviável. Tinha uma fila gigante, não tinha condições. Então, tanto é que eu estava com muita fome. Eu acabei comprando pipoca, num preço absurdo, comendo pipoca porque eu estava com fome. Agora é muito melhor ter nosso tropeiro aí, tranquilo. Tem salgado, tem pizza, tá nesse ponto tá melhor. A fila para comprar lanches que teve na Copa, teve também no Brasileirão. Podia ter um pouquinho mais de organização, distribuir mais se organizar mais para diminuir essas filas, porque olha só, o ingresso já não é barato. Mesmo sendo sócio torcedor, né? O setor aqui é caro, R$70, um mínimo aqui para pagar. Olha para você ver o tamanho da fila. Olha, e está só aumentando e não tem organização. Elogios para a limpeza dos banheiros. A estrutura está ótima, as instalações estão perfeitas, você não teve mais fila, a higiene está ótima. Só tenho a agradecer o legado que deixou o Cruzeiro aqui. Elogios também para os serviços de telefonia e internet. O legado importante aí que a Copa deixou, acho que foi pelo menos a telefonia, o celular, a internet está funcionando. Agora é hora de falar das mudanças para a imprensa depois da Copa. Voltamos ao que era antes do Mundial. A parte boa deu para matar a saudade do tropeiro, mas teve reclamação dos jornalistas, principalmente da localização da tribuna. A gente tem que voltar para o meio do campo, a imprensa está deslocada para o canto. A alegação que eles tinham dado, que era o elevador, que o elevador ficava aqui no canto, caiu por terra na Copa. Porque era o mesmo elevador e a gente ia até o meio do campo. Fora isso, os monitores também passavam os replays, não tem mais isso, agora vamos ter que voltar aí aos nossos recursos visuais mesmo e vamos continuar seguindo a vida aí. Os jogadores e comissão técnica elogiaram ainda mais o Mineirão pós-Copa do Mundo. Começar pela sala aqui, né? A sala de imprensa aqui, onde viemos aqui fazer a nossa coletiva, já está maior, né? Está mais amplo. O gramado está diferente, está melhor do que estava, está mais consistente, né? A bola corre melhor. É isso aí, Mineirão vazio. Hoje foi dia de escutar críticas, elogios e que as críticas sirvam para deixar o palco sagrado do futebol mineiro ainda melhor. Voltou a vender cerveja? Não. Cerveja não. Ela é federal. A FIFA é acima de Deus. Ela é federal. O Rodrigo Coleone, ele briga, xinga muita gente, mas ele assiste todo dia. Grande torcedor do Cruzeiro, tremendo de um gente fina. Ele mandou uma foto ali, que eu vou até, Rodrigo, se você me permite, repassar o pessoal do jornalismo, porque é preciso fazer uma matéria.
Porque uma placa, me parece que foi naquela avenida Abraão Caram, uma placa permitia o estacionamento, início de estacionamento. O pessoal parou após esse início, após essa placa, passaram lá e meteram a caneta em todo mundo. É o que eu estou dizendo, não podia não. É uma esculhambação, né? É uma esculhambação. Ninguém sabe. E o problema maior é que ninguém fala. Ninguém sabe nada. Ninguém justifica por que não pode estacionar próximo ao estádio, mas ninguém também explica por quê. Não, e o governador prometeu, olha, depois da Copa vai poder parar em torno do estádio. Gente, eu tenho amigos, Everton, que são associados ao Cruzeiro, são sócio-torcedor. Qual o governador que falou? O antigo ou o novo? O antigo, então, o Anastasia. Anastasia falou, Alberto Pinto Coelho tem que cumprir. E aí o que acontece? Eles estão desanimando de ir. O Gustavo, o Rodrigo e o Vanderlei só não estão parando de ir. Por quê? Você às vezes tem que andar 2 quilômetros. Aí você andar 2 quilômetros, o tempo que você gastou, o risco de 1000 situações e na hora de voltar. Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que a gente falou, ficou um saco, né? Não pode o cara fazer nada no estacionamento, para longe. Claro. A coxinhazação do futebol, né? Você sabe que os clubes, alô, presidente Calil, presidente Gilvan, vocês também precisam entrar nesse processo e cobrar. Porque às vezes a gente fala que o torcedor não vai pelo preço do ingresso. Mas muitos não vão pela dificuldade da logística. Que se cria. O cara não pode estacionar, o cara não pode chegar, transporte público. Eu acho, cara, que tinha que ter, não sei como é que isso seria feito. Mas se funcionou na Copa, tem que funcionar em jogos comuns. Se o turista tinha privilégios para chegar ao estádio em dias de jogos, ônibus especiais, o escambau de Madureira, tem que ter isso diariamente aqui. Aí ficaria o legado da Copa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ou eu estou falando com a groselha? Você está me olhando assim com um olhar meio desconfiado. É porque eu estou admirado com tamanha sabedoria, por isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Táxi para você é transporte público? Claro que não. Você entende que não? 4 pessoas indo ali? Aí sim, claro. Claro que é. Aí você fala facilitar. Isso, é um transporte público. Você vai largar seu carro, nós 4 vamos para o Mineirão, vamos para lá. Aí o que a prefeitura fez? Ela tirou daquela pista que era exclusiva para o ônibus e para o táxi, e aí agora é só o móvel. Você vê lá, tranquila, sem movimento, e o táxi não pode mais lá. Então, quer dizer... O táxi não pode aonde? Não, naquela pista que era exclusiva, que era aquela pista do meio, quando você vai pelo Antônio Carlos, não pode mais. O taxista está invocado com isso. O taxista tem que ir junto com o carro que é de transporte particular. Isso automaticamente arrebenta com quem está pagando o táxi. Porque se ele fica no meio do congestionamento, você paga mais caro. E não justifica. Aí agora aqui, nós 4 juntamos aqui. Ou pega um carro maior para todo mundo pro Mineirão. 2 à noite, nós vamos pegar de táxi. Aí você tem que ir na fila junto com a justificativa do táxi. Não, então eu vou no meu carro. Porque você não tem uma vantagem de táxi. E táxi é transporte público. A prefeitura precisa entender isso, que isso é uma aberração. E todo taxista que eu chego, que eu entro, fala isso comigo. Vamos lutar, vamos levantar essa bandeira. Os caras foram muito prejudicados. Ó, como é que vai fazer? Juninho taxista. Como é que vai fazer? Não vai mudar? Os clubes precisam entrar nessa briga. O clube não pode lavar a mão, o presidente de clube não pode lavar as mãos e simplesmente deixar com que o governo, com que a prefeitura façam o que quiserem. Tem que haver uma medida de facilitação para que os torcedores cheguem ao estádio. Que o táxi rode claro, naquela parte, nesse corredor. Do meio, Eu só queria saber que possa estacionar no entorno do estádio. Deixa o ponto negativo. Qual é o ponto negativo de se deixar estacionar nos arredores do estádio? Eu não consigo enxergar. Agora tem um detalhe. Se deixar estacionar também, tem que botar alguém lá, porque senão os flanelas vão tomar conta. Exatamente. E aí vira uma... E cobrando aquela fortuna. É porque aí não adianta. Tem gente que cobra lá para parar R$100. Você chega desesperado. Adiantado, porque quando você voltar, o rapaz já nem lá tá mais, né? Não, fica difícil. Põe o Twitter na tela aí, Felipe. Põe o Twitter na tela, deixa eu ver. Hoje nós estamos fazendo o programa do povo, né? Em BH é mais fácil proibir do que resolver os problemas. Falta um serviço público com qualidade. Veja bem, é o que a gente sempre fala aqui. Eles vão pelo caminho mais fácil e não pelo caminho correto. É mais fácil proibir, é que nem o juiz que dá falta de ataque. O cara não vai se complicar, ele dá falta de ataque. É o caso de quem proíbe. Proíbe. É mais fácil proibir do que ajeitar, do que organizar. Porque entendeu? dá estrutura. É mais fácil proibir do que ficar combatendo flanela. É mais fácil proibir do que ficar organizando o trânsito. A lei do menor esforço. Mas aí nós estamos achando coisas difíceis que na verdade não são, né? O pior é isso. Porque é facílimo isso. Parece que é uma mega estrutura, uma mega operação, um serviço de inteligência. Gente, é super... E outra coisa... internet para você E outra coisa... Hoje é 5 horas no Brasil, gente, para fazer o programa Continuidade. O Brasil, é que muita gente... Tá certo. Não vamos falar de futebol, não. Isso também é de interesse do torcedor, a gente tem que falar.
A gente tem que cobrar isso aqui diariamente. E o torcedor nos cobra. O torcedor nos cobra e às vezes não tem voz. Aqui ele tem voz para esse tipo de cobrança e são realidades, são problemas do telefone que a gente vivia falando. A Dimara falou, eu consegui tuitar, tuitou de lá. Antigamente você não conseguia tuitar. O América vai jogar hoje no Horto contra o Oeste de Itápolis. Quantos quilômetros, Felipe, no entorno do estádio ali? No jogo do América sei lá, 3. Jogo da América. Olha aqui, ó, o Júnior Brasil tá falando. Já liberou? Não, eu vou te falar porque eu conversei lá. É o seguinte, a gente vai de táxi para Independência. Aí eu cheguei, não tem rua nenhuma fechada. Falei, gente, eu vou começar a vir no meu carro, porque o táxi é vintão para ir, vintão para voltar, você no final o trem fica pesado. Ele falou, não, pode parar em torno da Independência, dá para sair com o seu carro. Não tem esse problema. Mas jogo do América, infelizmente, é um pouco pequeno. Olha, eu vou tentar isso hoje. Testemunhas estão no ar aqui. A informação que se não deixar eu parar, o Felipe Junqueira, que é o nosso diretor, mora lá ao lado do estádio, está dizendo aqui que mesmo em jogos do América estão fechando todas as ruas. Essa terça não estava não. Eu gostaria de saber. Posso parar na casa do Felipe? Eu gostaria de saber por quê. Por quê? Qual a justificativa para fechar todas as ruas no entorno do estádio? Não, e aí estou falando só em jogos do América, não. Ali no Independência, a gente até entende um pouco que são vias mais estreitas, etc. Muita garagem, os caras param na porta das garagens. Aí eu até entendo. Sabe? Mas em jogo do América, não. Né? Agora, no Mineirão, vocês estão de brincadeira. No Mineirão é brincadeira isso aí. É brincadeira. Então tem que cobrar diariamente. Acho até, Felipe, que essas matérias devem continuar. Né? Tem jogo no Mineirão? Vai lá e faz a matéria. O povo reclamando, tem que mostrar o povo falando. Quarta tem um jogo importantíssimo com o público altíssimo, que é o jogo da Recopa da Volta do Atlético, que é um bom jogo pra gente olhar bem o que está acontecendo. Então vai lá, ouve o povo, ouve lá o motorista, né? Flagra o Flanela. O Ivan Drummond também falou, é muito sério, a MCE luta por isso. Na época foi falado, a posição da imprensa fica ali porque tem elevador. A gente precisa do elevador porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade de subir as escadas. E são muitas. Mas o ideal, em qualquer lugar do mundo que você vai trabalhar, a imprensa trabalha no meio do campo. Coloca a gente lá na lateral, comprometendo a visibilidade, lado de cá, lado de lá, né, Dimar? Tem que colocar a imprensa numa condição melhor para a gente fazer o melhor trabalho. Eu não entendo a dificuldade que é colocada em algumas coisas. Espero que se abram para isso. Você e o Ivan Drummond estão certos. E é lógico que esse argumento do elevador não cola. Só que o argumento real não é o elevador. É porque a Minas Arena vende os lugares ali que são no meio, dá para atender melhor, mais caro, vai ter camarote. Então, assim, então não vai ser lá nunca. É uma razão vai ter camarote. Só acrescentar mais uma coisa aqui. Mostra o espetáculo. Em relação à Copa, ontem várias rádios não entraram no ar, viu? Aí eu não sei de quem que é o problema, mas teve essa reclamação. O problema é de quem faz a gestão do estádio. Se a FIFA entregou e não resolveram o problema a tempo, o problema é da Minas Arena. Várias emissoras não entraram no ar. Agora, por exemplo, no jogo do América agora e Paraná Clube, América e Paraná Clube na terça-feira, o elevador do... É engraçado, que eles fecham todas as ruas, mas o elevador de dentro do estádio não estava funcionando. Por quê? Porque o equipamento que sobe é o mesmo, o peso é o mesmo. O cara que leva o equipamento vai subir. A manutenção. A Gisele está grávida de 72 meses, não pode subir, tem que subir escada. Gente, é uma economia porca, é uma economia barata que não justifica. Não, diz que a manutenção, a informação que eu recebi lá, porque eu não acreditei. Tem que subir de escada, não subir, mas a Gisele é uma pessoa de idade, é um equipamento, o cara que carrega e é pesado. Não, a Gisele não, aqui é a pessoa de idade também. Também, chamou a Gisele. Não, a Gisele é uma gatinha, é uma mãe gatinha. Então, você olha, vai fazer manutenção programada na volta do jogo. Aí esse tempo todo. Esse papo de manutenção é que nem você ir no médico e ele falar que você está com virose. Exatamente. Não sabe o que é, fala que é virose. Né? Então fala, não tem o que falar, fala que está em manutenção, empurra essa aí para cima dos trouxas que eles vão comprar essa ideia aí. Manutenção, para manutenção na hora do jogo, você está de brincadeira. E outra coisa, nenhum elevador do meu prédio tem tanta manutenção, que é usado todo dia, 24 horas. O Independência ficou fechado e tal. A disposição da FIFA. A disposição da FIFA. Então o elevador não estava funcionando? Não, mas, teve que fazer manutenção depois? Eu não estou entendendo nada. Porque tivemos muitos jogos no Independência, várias seleções trabalharam lá. Então precisavam dar essa folga pro elevador que estava cansado. Sexta-feira, 5 da tarde, vamos pintar, vamos fazer pintura estratigráfica na Amazonas. Estão de brincadeira, né? Tem intervalo aí, Felipe? O povo tá xingando que ele não fala de futebol. Isso aí nós estamos falando de quê? Futebol, não é futebol, estamos falando de queimada, de bolinha de gude? São as ramificações do futebol. Ó, Felipe, faz um compromisso, fala no ar aí. Você que é diretor do programa. Compromisso. Todo jogo vai lá ouvir o povo e ouvir alguém da BH Trans, da prefeitura, do governo. Você vai fazer isso? Não. Você falou aqui, você tem que falar no ar. Então é o seguinte, vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. O programa hoje vai até que horas?
2h30. Daqui a pouco, então, até 54. Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, dá um tempo aí. Os donos da bola.